Vamos falar sobre leitura? Oi, gente, eu sou a Thalia, sou aqui do canal Thalia. Bom, eu vou começar aqui falando sobre leitura, é meu primeiro vídeo. Primeiramente, eu queria dividir assim, que eu gosto bastante de leitura, porém eu não tinha esse hábito e eu pensei que esse ano pudesse ser algo que eu pudesse transformar em um hábito e ele pudesse ser recorrente, entendeu? E desde janeiro pra cá, o que aconteceu? Eu já li alguns livros que é Jogos Vorazes, Pare de Subestimar e Dê a Volta por Cima, e alguns livros da Bíblia, que eu estou lendo a Bíblia e a Bíblia é composta por vários livros, né? Eu acho muito interessante você pegar um hobby que é pra dar uma pausa, em que você não precisa ficar tendo felicidade constante e aperfeiçoar ele pro seu cotidiano. Então, por exemplo, eu já gostava e tinha interesse sim por leitura, mas eu coloquei e inseri ele no meu cotidiano. E acho que isso é importante também, porque normalmente a gente tá sempre na tela do celular ou sempre jogando. Eu, por exemplo, trabalho com computador home office e acaba que é uma coisa que eu faço meio que constantemente. Então eu fico sempre em tela, né? Com um brilho ou buscando recompensas imediatas. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de assistir seriado, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de assistir desenho, principalmente, e eu vejo alguns animes, alguns doramas também, que são um pouquinho mais fora da minha bolha, mas eu curto bastante isso. Então, tipo assim, estava sendo meio que frequente eu trabalhar, porque eu sou desenvolvedora, aí eu trabalhava, aí eu ia pro PC, aí eu estudava, ou eu ia jogar, e aí eu passava assim, ó, horas na frente do PC. E eu pensei, pô, eu quero pegar algo que não necessariamente tem a ver com tela, porém eu vou mostrar uma tela que eu uso pra ler, né? Mas tudo bem. Então agora eu vou estar comentando sobre os livros que eu li até o momento. E um deles, como eu disse, é o Pare de Subestimar e Dê a Volta por Cima. Ele é um livro do Flip Flippen e ele é muito bom, ele mostra suas limitações pessoais, né? Ele tem umas personalidades. A minha, por exemplo, é Vulcão e Tartaruga. Vulcão, ele tende a ser uma pessoa mais explosiva ou mais incisiva. E Tartaruga é uma pessoa que não sabe lidar muito bem com algumas mudanças no seu cotidiano. É uma limitação pessoal. Mas ele também tem Docinho de Coco, que é uma pessoa que acaba fazendo tudo pra agradar os outros, ou Rápido no Gatilho, que é uma pessoa impulsiva, e tem outros perfis. E eu acho que é interessante, porque ninguém é perfeito, todo mundo tem as limitações. Por exemplo, uma interessante de se ver é o rolo compressor, que é uma pessoa que ela meio que passa por cima de todos, não liga meio que pra opinião e também é vista como até um papel de liderança. E às vezes pode até ser visto positivo por alguns cenários, mas aí você acaba não escutando seus coleguinhas, amigos. E ele foca muito mais no quesito profissional do que no quesito familiar, né? Ok, ou interpessoal com outras pessoas sem ser profissionalmente falando. Mas é muito interessante, ele tem uma abordagem que você pode estar aprendendo a estar lidando aí, ele dá instruções e tudo mais. Eu acho muito positivo isso, né? Como eu disse, o outro livro que eu tô lendo é a Bíblia, né? Eu acho importante estar lendo a Bíblia, ainda mais agora atualmente, nessa fase da minha vida, eu tenho 23 anos, e aí muitas vezes a gente vai falar sobre religião e tudo mais, e eu me julgo ser uma pessoa cristã, e aí eu gostaria de ter mais conhecimento, e eu acho que é bom você ir atrás dos conhecimentos e tudo mais. Por quê? Muitas vezes vão ter pautas dessas na sua vida que você vai acabar falando com outra pessoa, independente da sua religião. E eu acho que é importante você ir atrás de todo o conhecimento que é da religião que você escolheu. Porque até então não faz sentido eu falar que eu sou da religião tal e não saber explicar por que eu sou da religião tal, ou alguns significados. Por mais que eu sou muito difícil com nomes em livros, tá? E aí nisso é muito complicado. Às vezes eu vou falar. Ah, minha gata ali. Então é muito complicado. Eu não consigo decorar às vezes muitos nomes, né? E na Bíblia tem bastante nome. Mas é muito interessante você ver as perspectivas de outras histórias e tudo mais. No meu quesito do cristianismo e tudo mais, que é o que eu tenho lido, tenho tentado estudar.
Minha gata escolheu comer justo agora. É que o microfone acho que tá pegando, porque quando eu tô na chamada, normalmente pega esse barulho. Enfim, como eu tava falando. Então, eu acho, resumindo, né, que eu perdi um pouco da linha de raciocínio, mas resumindo, eu acho que o que você decidiu seguir, você também tem que ter argumento suficiente para defender o porquê você seguiu aquilo, ou para falar sobre esse assunto com pessoas que são compatíveis da mesma religião, ou que seguem, né, a mesma religião nesse quesito, ou que não seguem a mesma religião, para conversar ou para discutir sobre, né, e tal. E é por isso que eu tô lendo, porque eu quero ter mais conhecimento sobre. E tudo bem. E como eu disse que eu iria pra outra tela, é porque é o seguinte, eu ganhei um Kindle de aniversário, meu aniversário foi dia 18 de fevereiro, e agora eu tô lendo Em Chamas, dos Jogos Vorazes, mas eu estava lendo anteriormente... Eu estava lendo anteriormente Jogos Vorazes, o primeiro, né? Eu acho que é só Jogos Vorazes. Eu fiquei sabendo recentemente que o plano dela era ser só um livro, e aí, por conta da fama e a proporção que o livro tomou, ela fez o segundo, o terceiro, e aí ela fez o quarto, e hoje em dia, gravando esse vídeo, ela fez o quinto essa semana, né? Ela lançou o quinto, se eu não me engano, essa semana. Enfim, aí ele fica assim, ó, ticado como lido, que eu acho bem interessante. Se vocês quiserem, eu posso... E aí esse aqui, na verdade... que é o Em Chamas, que é o que eu tô lendo agora, ele não é do Kindle Limited, né? Ele é um EPUB. Mas eu posso estar fazendo um vídeo mais específico sobre o Kindle, e eu vou falar o porquê que eu tô lendo Jogos Vorazes. Eu gosto muito de distopia, né? Quer dizer, eu gosto muito disso dos jovens, batalhar pelas coisas que eles querem e correr atrás. E normalmente nas distopias juvenis tem muito isso, e eu reparei que eu gosto muito desse contexto, desse gênero, né? Não sei o nome do gênero ainda, eu sou uma leitora novata, né, e tal. E eu curto bastante ler Jogos Vorazes em específico, porque foi um que eu vi todos os filmes depois de mais velha, né. Eu tinha visto já o último filme com uma amiga minha, eu fui no cinema, não tinha visto nenhum filme dela, dos Jogos Vorazes, mas aí eu assisti o último, e aí depois, na época de pandemia, eu assisti todos os filmes, e aí eu tinha uma curiosidade de ver os livros, e agora eu tô lendo o segundo livro. E eu tô bem contente já, eu tento ler um capítulo por dia de cada livro, e eu dou pausas nos domingos. E aí você fala assim, nossa, mas você tá se forçando? Tecnicamente sim, em uma parte. Eu leio, tem dias tranquilamente, e tem outros dias que eu não estou tão afim de ler, mas eu continuo lendo, porque eu acho que isso é importante para se manter uma constância e um hábito. Então, por exemplo... É igual você ir pra academia. Às vezes você não quer ir pra academia, mas é importante você ir naquele dia, tanto pro seu corpo se adaptar, quanto pro seu corpo gerar frutos, e quanto pro seu cérebro se acostumar com a ideia de ir pra academia, né? Enfim. E é por isso que eu tento muitas vezes dar uma pressionadinha. Por exemplo, às vezes não funciona. Essa semana eu tenho, entre aspas, que ler 2 capítulos dos Jogos Vorazes a mais, ou até da Bíblia já aconteceu e tudo mais, quando um capítulo tá mais extenso ou mais devagar, vamos dizer. Então, eu acho que isso é super comum e você tem que ir se adaptando à sua rotina, né? Como eu tô tentando ler 3 livros de uma vez, eu já terminei de ler Pare de Subestimar e Dar a Volta por Cima. E atualmente eu vou começar a ler Hábitos Atômicos. Na verdade, eu já li ele um pouquinho, um tempo atrás, e eu gostei bastante. Mas como eu não tava com esse objetivo em mente... eu não concluí o livro, eu não terminei, eu não segui muito pra frente. E sobre o que fala Hábitos Atômicos? Aqui já diz, né? Pequenas mudanças, resultados impressionantes. Porque atômicos, porque átomo é pequeno e você pode mudar a longo prazo, né? Você pode fazer... Eu posso hoje falar que eu vou aprender inglês e, sei lá, estudar uma palavra. E eu sei que amanhã vai ser uma palavra, mas eu vou estudar mais uma palavra. E a longo prazo vai ser 365 palavras em um ano. Tá entendendo? Então, eu acho bastante interessante a premissa do livro. Eu ainda não li, como eu disse, completamente e tudo mais. Mas eu pretendo estar trazendo futuramente mais informações sobre os livros que eu tenho lido atualmente.
eu quis fazer esse primeiro vídeo com meio que um review, mostrar o meu interesse pela leitura, porque eu acho que é importante a gente procurar com quem se identificar também, né? Mas também para vocês verem o meu processo de leitura. Então, enfim, eu tô lendo Jogos Vorazes, a Bíblia, e agora eu vou começar a ler Hábitos Atômicos, mas cada um tem o seu tempo, sua adaptação e tudo mais. Como eu disse, eu vou voltar e começar a ler novamente do zero. E eu vou começar esse aqui, né? Então, por enquanto, eu tô lendo só Jogos Vorazes e a Bíblia. Então, eu tô fazendo isso por mim, né? De tipo, é um objetivo que eu já queria a longo prazo. Eu já queria ser uma pessoa que tinha foco na leitura, ou em coisas que não geram essa felicidade imediata, porque eu consumo muita rede social também. Então eu tenho outros hobbies. E um dos hobbies que eu queria focar esse ano, de 2025, era a leitura. Então é isso. Obrigada aí pra quem assistiu até o final. Beijinhos e até o próximo vídeo.